Sabe, o nosso mundo moderno parece uma coisa super complexa, né? Mas e se tudo, desde a economia global até as pequenas decisões que a gente toma todo dia, na verdade dependesse de uns poucos princípios fundamentais? Princípios que a gente quase nunca para pensar. Vamos mergulhar nessas forças invisíveis que, no fundo, moldam a nossa realidade. Então, a pergunta que fica é: o que de verdade segura uma sociedade? O que impede tudo de simplesmente desmoronar? Para responder isso, a gente vai precisar fazer uma viagem, passando pela economia, pela energia e, olha só, até pela nossa própria mente. Ok, então vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça todo é uma espécie de equação. Uma equação econômica que a gente não vê, mas que está ali sustentando a estabilidade de qualquer grupo, sabe? Pode ser uma família, pode ser uma nação inteira. E o conceito principal aqui é algo chamado de variável Y. Parece complicado, mas não é. Pensa assim: é o equilíbrio entre o que uma sociedade gasta agora no presente e o que ela guarda e investe para o futuro. Manter essa balança equilibrada, nossa, isso é absolutamente vital para a saúde de uma sociedade a longo prazo. E o mais fascinante mesmo é que esse princípio de consumir versus investir, ele vale para tudo, funciona em todas as escalas. Pensa no orçamento pessoal de alguém, depois nas finanças de uma família, aí sobe para o balanço de uma empresa e no fim chega lá no orçamento de um país inteiro. A lógica é a mesma. Tá, mas e se essa balança quebrar? O que acontece? Bom, se uma sociedade começa a criar mais dinheiro do que o valor real que ela produz em bens e serviços, o resultado é um só, e é inevitável: inflação. É ela que vai, quietinha, comendo o poder de compra de todo mundo. Só que tem um detalhe: essa equação toda de produzir e consumir não acontece do nada, num vácuo. Ela precisa de combustível, precisa de um motor. E o motor invisível por trás de tudo isso se resume a uma palavra: energia. E agora, se prepara para um dado que, olha, muda a perspectiva de tudo. 90% de todo o trabalho realizado na nossa economia global não vem de músculos de gente ou de bicho, vem de combustíveis fósseis. A nossa dependência é quase absoluta. E por que essa dependência toda? A resposta está na densidade energética. Para ter uma ideia do que isso significa, um único barril de petróleo tem a energia equivalente a anos de trabalho braçal de uma pessoa. É uma loucura. A gente está, literalmente, queimando tempo geológico para viver o nosso dia a dia. Mas aqui entra o pulo do gato. Nem toda fonte de energia é igual. O conceito importante para entender isso é o tal do EROI, ou Retorno Energético sobre Investimento. Basicamente é o seguinte: para cada uma unidade de energia que se gasta para extrair um recurso, quantas unidades de energia se consegue de volta? É tipo um saldo bancário de energia. Quanto maior esse saldo, ou seja, quanto maior o EROI, melhor o negócio. E foi justamente essa energia barata e com ROI altíssimo dos combustíveis fósseis que permitiu que a humanidade virasse esse superorganismo. Essa nossa civilização gigante, super complexa, com bilhões de pessoas. Isso é uma coisa muito, muito recente na história. E ela só existe porque está montada em cima dessa fonte de energia. Ok, então a gente tem essa energia toda à nossa disposição, mas ter a energia é uma coisa. A forma como a gente pensa sobre ela, como a gente usa ela, isso é outra história. E é aqui que a conversa fica mais profunda. Vira uma questão de mentalidade, quase de filosofia. Tem um filósofo, o Martin Heidegger, que deu um nome para essa mentalidade: Gestel. A ideia é que a gente passou a olhar para o mundo inteiro, para a natureza, para os animais, até para as outras pessoas, como se tudo fosse um grande estoque de recursos, um almoxarifado gigante, sabe? Tudo ali disponível, só esperando para ser otimizado e usado da forma mais eficiente possível. A mudança de chave na nossa cabeça é brutal. A gente saiu de uma visão onde a natureza era algo sagrado, misterioso, com valor em si mesma, para uma visão onde tudo é só uma reserva permanente de matéria-prima esperando para ser explorada. E o perigo que o Heidegger apontou nesse estudo é profundo. É o risco de nos tornarmos meras engrenagens nessa máquina gigante. Da gente entrar no piloto automático, focado só em produzir e consumir, e esquecer de parar para se perguntar: tá, mas por quê? Mas e se o problema for ainda mais fundo? E se não for a economia, nem a tecnologia? E se a falha estiver no nosso próprio hardware, no nosso cérebro, na forma como ele foi programado ao longo de milênios?
Olha que loucura! Durante 99,9% da história da humanidade, nós fomos caçadores-coletores. Quer dizer que o nosso cérebro foi esculpido para sobreviver na savana, não para lidar com problemas globais e abstratos. É exatamente isso. A gente tem um hardware da Idade da Pedra tentando rodar o software do século XXI. A analogia da loja de doces é ótima para explicar esse conflito interno. De um lado está o nosso cérebro primitivo, o sistema 1, que grita: eu quero aquele doce agora! É pura gratificação imediata. Do outro lado tem o nosso cérebro racional, o córtex pré-frontal, que fala mais baixo: calma, isso aí vai dar cárie lá na frente. Adivinha quem geralmente ganha essa briga? E essa programação antiga que explica por que é tão difícil agir em problemas complexos como as crises atuais. Nossos vieses nos levam a procurar informação que confirma o que a gente já acredita, a ignorar fatos que nos deixam desconfortáveis e, no fim das contas, a confiar muito mais na nossa tribo. Então, vamos juntar as peças. De um lado, uma economia faminta por energia. Do outro, uma mentalidade que transforma tudo em recurso. E, para completar, um cérebro que evoluiu para se preocupar com o hoje, não com daqui a 50 anos. A pergunta é, e agora? Para onde a gente vai? Tem uma metáfora que resume a nossa situação de um jeito bem forte. Estamos todos numa jangada que está encolhendo e, ao mesmo tempo, cada vez mais gente tenta subir nela desesperadamente. Acho que não tem imagem melhor para descrever a nossa trajetória insustentável. Diante de um cenário desses, a primeira pergunta a se fazer é bem pessoal. Que futuro se deseja ver? Qual é a visão? Depois de ter essa visão, vem o segundo passo, que é talvez mais difícil. O que se está disposto a oferecer, em tempo, em energia, em recursos, para ajudar a construir esse futuro? E por último, vem a pergunta mais prática, a que transforma a intenção em ação. Qual é o ponto de alavancagem único de cada um? Onde é que as habilidades, a profissão e as paixões individuais podem ter o maior impacto? Onde se pode fazer a maior diferença? E, para fechar, fica uma reflexão provocadora de Pierre Teilhard de Chardin. Ele disse, um dia, o homem terá descoberto o fogo pela segunda vez. Talvez a próxima grande descoberta não seja tecnológica. Talvez seja uma mudança fundamental na nossa consciência sobre como usar as energias da cooperação e do cuidado mútuo.